Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês a respeito da minha história, porque muitas pessoas me perguntam, né, principalmente através do Instagram, como que a pessoa se forma dentista, como que funciona depois da faculdade, né? A respeito de especialização e como que foi a minha história. Então, assim, eu sempre quis ser dentista, desde criança eu tenho a influência de dentistas na família já, então eu sempre adorei ir ao consultório odontológico e até o cheirinho de dentista eu lembro que eu gostava bastante. Então, nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida. Eu me lembro que na época de prestar o vestibular, eu prestava somente faculdades públicas, porque o curso de odontologia é realmente um curso muito caro. Então, além da mensalidade que as pessoas pagam, né, para a faculdade, a gente gasta muito em material, muito mesmo. Isso até impede algumas pessoas de realizarem esse sonho, porque é realmente muito caro. Então, uma dica que eu dou para aquelas pessoas que realmente desejam ser dentistas, porventura não podem pagar uma faculdade particular, às vezes tem oportunidade de entrar numa faculdade particular e não pode pagar, né? Então se dediquem a estudar realmente. Eu era uma pessoa que eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, né? Os meus pais não tinham essa condição. Então eu sempre foquei muito em estudar para passar numa faculdade pública. E eu sempre fui muito boa aluna na escola, sempre estudei, eu era muito aplicada, muito responsável sempre. Então eu já sabia que eu ia ter que fazer uma faculdade pública, ou senão eu não ia poder fazer odontologia. Então eu me dediquei muito, estudei, eu fiz um ano de cursinho, né? No terceiro colegial eu não passei direto e aí realmente eu fiz um ano de cursinho que fez muito bem para mim, eu amadureci mais e foquei muito no meu estudo e acabei passando em duas faculdades públicas. Eu prestei três, né? As principais do estado de São Paulo. A USP, né? Universidade de São Paulo, a Unicamp, que é o campus de odontologia é em Piracicaba, e a Unesp, no campus de Araraquara. E aí no final, né, desse ano de cursinho, eu tive o privilégio de passar na Universidade de São Paulo, no campus de Bauru, que é onde eu me formei. Sempre foi meu maior sonho fazer a faculdade na USP. E também passei em Araraquara, na Unesp, que é uma excelente faculdade, né? Mas daí eu optei por morar em Bauru e fazer a faculdade lá. Então lá eu me formei depois de 4 anos, eu sou formada desde 2007. Eu fiz a minha faculdade de 2004 a 2007. Naquela época a odontologia eram 4 anos. Hoje em dia são 5 anos na grande maioria das faculdades. Então, depois de 4 anos de faculdade, nós nos formamos clínico geral. E aí a gente é inserido no mercado de trabalho. A gente já sai da faculdade geralmente sabendo em qual especialidade a gente quer trabalhar. Então, qual especialização a gente pretende fazer após a faculdade? Porque clínico geral básico a gente aprende um pouco de cada coisa na faculdade, né? O dentista se forma e ele pode atender, ele se torna cirurgião dentista, ele pode fazer a odontologia básica nos serviços básicos que a gente aprende na faculdade. Quando a gente quer aprofundar o conhecimento em uma área só, para ter os serviços mais modernos que existem hoje e que a gente precisa aperfeiçoar as nossas técnicas naquela área, a gente precisa seguir aquela área. Então a gente vai estudar aquela área, a gente vai fazer a especialização. Então em 2007 eu me formei, entrei num aperfeiçoamento de ortodontia, que é a minha área que eu sigo até hoje, e estudei o aperfeiçoamento de ortodontia por 2 anos. Então eu fiz 4 anos de faculdade e mais 2 anos de aperfeiçoamento em ortodontia antes de entrar na especialização. E eu continuei estudando lá em Bauru. E nessa época eu não morava mais lá, mas eu viajava uma vez por mês para ter as aulas do aperfeiçoamento. E depois que eu acabei esses 2 anos de aperfeiçoamento, aí sim eu entrei na especialização de ortodontia, que eu cursei por mais 3 anos. Então, o total meu de ortodontia, entre aperfeiçoamento e especialização, deram 5 anos. E a faculdade mais 4 anos. Então, só de estudos entre graduação e pós-graduação, eu tenho 9 anos. É mais estudo de ortodontia só, que foram 5 anos, do que simplesmente a faculdade, onde eu me tornei cirurgia dentista. Isso eu tô dizendo de cursos, né, formais aí que a gente faz durante alguns anos. Fora os cursos extras que a gente faz, né, que daí não entra nessa conta que eu tô pondo pra vocês. Mas então o que eu quero dizer hoje pra você que me segue,
que é dentista ou que tem o sonho de ser dentista ou que é um colega que às vezes pede opinião. Primeira coisa, nunca desista do seu sonho. Se o seu sonho é ser dentista, você tem que batalhar por isso. É difícil entrar na faculdade, é difícil manter a faculdade depois? É, mas você tem que se dedicar a estudar para entrar na faculdade em primeiro lugar, né? E depois, a hora que você entra na faculdade, você tem que estudar para continuar levando a faculdade bem, né? Porque não adianta entrar na faculdade e depois não conseguir acompanhar. Você tem que estudar bastante também. E depois disso, a hora que você sai da faculdade, você tem que se especializar. Hoje em dia, o profissional que é especialista, ele é mais valorizado no mercado de trabalho, porque as pessoas, elas buscam por especialista e cada vez mais vai ser assim. Então, hoje, a gente tem que cada vez buscar mais o conhecimento específico para a gente ser muito bom naquela área que a gente escolheu. Nós não precisamos saber fazer todos os procedimentos em odontologia, porque conforme os anos passam, a gente vai especificando em algumas áreas que a gente tem mais afinidade, que a gente gosta mais e passa a trabalhar só com aquilo. Então existem alguns casos de trabalhos que a gente encaminha para colegas. Após a faculdade, você sempre tem que ter em mente que você precisa se especializar, porque é isso que diferencia hoje um grande profissional na área. Ele vai ser bom naquilo que ele faz quando ele tem aqueles conhecimentos específicos daquela área. É quando ele consegue se sobrepor no mercado de trabalho, porque a odontologia hoje, ela está muito cheia, né, de profissionais. Então, de alguma maneira, a gente precisa se diferenciar tecnicamente. Tá bom, gente? Então é mais ou menos isso aí que eu queria passar para vocês, um pouquinho da minha história e como que funciona a respeito de graduação e pós-graduação e mercado de trabalho também em odontologia, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui nesse número que eu respondo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo da dentista para vocês.